eu vou levar vocês pro museu. Meio que isso já tá se tornando quase que uma tradição aqui no canal, né? Volta e meia eu vou lá no museu e filmo e acho interessante compartilhar a experiência com vocês. Por que não, não é mesmo? Afinal de contas, esta é a exposição de Andy Warhol, que basicamente eu acho que nunca veio no Brasil. E é uma exposição mega imensa, são quase 300 peças expostas, ou são mais de 300 peças. Essa exposição está na FAAP até o final desse mês, infelizmente está muito em cima de terminar, então acredito que para quem não é de São Paulo não vai conseguir assistir, então é legal também estar trazendo esse registro. E Andy Warhol foi esta personalidade malucone macarrone que revolucionou a arte pop do mundo com um jeito único, uma visão única, uma forma única de fazer arte. Ele misturava várias linguagens diferentes, né? Quando ele começou a trabalhar com as diversas fases dele, com a serigrafia, com as reproduções em série de lata de sopa, de artistas, enfim. Ele anteriormente já tinha trabalhado em revistas como ilustrador, ele já tinha... Na verdade, quando ele entra no universo da arte, ele já tinha grana, né? Ele já era um cara que tinha dinheiro. Então ele entra por vontade própria, né? Por um desejo dele de fazer parte desse universo. E ele foi esse cara que... Olha só, essas são as primeiras ilustrações do Andy na vida, assim, nas revistas. Ele fazia muitas campanhas e essa linha dele ficou muito famosa. Era uma linha muito limpa, muito bonita, muito elegante, né? Um trabalho bastante elegante de se fazer. E aos poucos ele foi indo para outros lados, para serigrafia, para grandes telas, para Polaroid. Tem filmes do Andy Warhol, né? Ele fez experimentações no campo do audiovisual também. Enfim, é uma linguagem extensa que vale a pena vocês darem uma pesquisada sobre. Então, para essa primeira parte do nosso experimento, eu decidi fazer... Na verdade, vamos lá, deixa eu explicar o geral. Eu decidi fazer o mesmo Andy em 4... Não são estilos diferentes, são materiais diferentes, né? 4 mídias diferentes. Todas vão ser mídias secas,
porque eu precisava ter uma certa agilidade nesse processo. E a mídia seca, como é uma mídia que eu tenho mais intimidade, que já faz muitos anos que eu trabalho com isso, com esse tipo de mídia, então eu acho que foi a escolha perfeita para isso e também pela similaridade visual final, né? E aí, por que eu decidi fazer isso? Porque tem uma fala do Andy Warhol que é bem interessante, assim. Ele fala que teve uma fase da vida que ele começou a trabalhar com tragédias, né? Ele fez várias fotografias, ele fez algumas serigrafias sobre esse tema. E aí ele explorou bastante essa coisa da tragédia, dos acidente de carro, enfim, esse tipo de coisa, né? E um dos motivos pelos quais ele fez isso foi para mostrar para as pessoas que quando a gente começa a ver uma imagem repetidamente, a gente naturaliza. A gente esquece daquilo que a gente está vendo. E, de fato, ele não estava errado. Quanto mais a gente vê uma tragédia acontecendo, mais a gente meio que tipo, mais um. Eita, veio aí, de novo. Mais um que se acidentou, mais um que caiu não sei de onde. Enfim, a gente acaba tornando aquilo quase como se fosse banal, né? Quase como se fosse assim, respirar. Então, ele trouxe essa crítica para a indústria que vive desse tipo de assunto, né? Que faz com que a gente deixe de se chocar com coisas que são importantes, que a gente tenha atenção. Aí até hoje existe esse tipo de programa, né? Esse tipo de jornalismo é bem famoso. Esse tipo de abutrinagem, digamos assim. Acho que há até um termo no jornalismo, né? Que fala quando o jornalista ele vai atrás de casos de morte, de assassinato, esse tipo de coisa. Ele é chamado de abutre, que é aquela pessoa que está, enfim, em cima de coisas que ele sabe que vai dar mídia, que vai dar assunto. E então eu decidi fazer 4 endes para que a gente olhasse e percebesse as diferenças, tipo, justamente a ideia oposta, assim, da gente observar como que eles vão ficar diferentes em mídias diferentes, com olhares e propostas diferentes. Mas essa reflexão que ele faz e que ele trabalha bastante, né, em cima dessa coisa da repetição, dentro desses assuntos de vida, morte, etc., de acidentes, é realmente um tema válido até hoje, validado até hoje, né? Uma coisa que não poderia ser mais real. Ele realmente jogou sal na ferida de muita gente. E depois ele vai trabalhar com repetição de outro jeito.
Então, como eu estava falando, o Andy Warhol, ele começa a trabalhar com repetição, com serialização da arte de uma outra forma, justamente também para quebrar essa ideia de que a arte precisa ser única, só existe uma peça, só existe uma tela, só existe, né, tipo, não precisa ser assim. Até porque antigamente, na época de, sei lá, de pintores mais antigos, do Van Gogh, do Da Vinci, de outros pintores e artistas muito mais antigos, não tinha como, eu acho, né, acredito eu, que não tinha como serializar uma obra de arte, porque a gente não tinha ainda a prensa, não tinha esses materiais que permitiam fazer cópias, né? Toda cópia tinha que ser feita manualmente. Então, tipo assim, você fez uma tela de 2 metros, você tem que copiar ela de novo, você vai fazer outra tela de 2 metros igual, e acho que era um processo, assim, muito massacrante, né? Porque são trabalhos longos. Então, o Andy, através dessa repetição por exemplo, né, das Marilyns que ele fez, das latas de sopa que ficaram super famosas, né, as latas Campbell, ele traz essa reflexão, esse olhar de que agora a gente pode replicar. E isso não vai fazer com que o valor desse trabalho seja diminuído de forma alguma, né? E no caso das latas, existe um outro propósito também, né? A ideia era meio que ressaltar o consumo, né? O consumo desse produto em larga escala, o consumo da Coca-Cola, o consumo de outros produtos que ficaram bem famosos nessa época nos Estados Unidos e que todo mundo tinha acesso, né? Era uma coisa que ele fala bastante, tipo assim, a mesma Coca que eu tomo é a que o presidente toma, é que o morador de rua toma, é que a Marilyn toma, enfim, todo mundo toma a mesma exata Coca-Cola, é o mesmo exato produto. Não tem uma Coca melhor que a outra, não tem uma edição exclusiva, a fórmula foi feita de um jeito diferente porque foi para o presidente, porque foi para uma celebridade, não. Tipo, todo mundo tem acesso à mesma coisa e isso é o advento do capitalismo, né? Então, quando ele passa a trabalhar com a serialização de obras de famosos, né, de celebridades, de pessoas famosas, a proposta já é outra. A ideia já é fazer com que aquela figura midiática seja um produto, seja uma obra de arte consumível, né? Então, é a ideia de você trazer o pôster, né? O pôster do artista, a figurinha do artista, que várias pessoas vão ter em casa e que todo mundo tem, né? A gente, depois do advento da revista da Capricho, olha aí, Andy Warhol influenciando na Capricho, por que não? Então, depois do advento da imprensa, da serialização, da comercialização em série das coisas, ficou muito mais fácil da gente consumir os artistas, as séries, os filmes, as coisas que a gente gosta. E tudo veio daí, desse pensamento de popularizar as coisas, né? Por isso, arte pop, não é? Pop art. Porque é a possibilidade de aproximar a obra de quem consome, independente da posição social que essa pessoa tenha, da posição financeira que essa pessoa tenha. Eu acredito que ele tenha sido o primeiro artista a pensar nisso, né? A pensar em aproximar o trabalho artístico do consumidor, do apreciador de arte, da pessoa que curte aquilo. Enfim, esse cara, ele tinha umas ideias muito, muito, assim, diferentes, né? Para aquela época, que não é tão distante assim, né? A gente tá falando dos anos 70, 60, 70, 80, enfim. Não foi tão distante da gente. E ele conseguiu tirar da cachola algumas coisas que aquela época já permitia serem feitas, mas que ninguém ainda tinha ousado fazer. Então, por isso também que ele se torna essa figura extremamente marcante, né? Não só por isso, mas também pelo visual exótico dele, essa peruca prateada, né? Ele tinha uma doença de pele muito séria aí desde a infância, que fez com que a pele dele ficasse bem manchada. Tem vocês procurarem umas fotos dele coloridas, dá pra ver que é uma pele com umas placas meio rosadas, assim, enfim.
Ele teve esse problema de pele e também ele teve a perda do cabelo dele, né? Ele era completamente careca desde os 20 e poucos anos. Então ele começou a adotar o uso da peruca quando ele se tornou Andy Warhol, né? Essa figura emblemática. E nunca mais deixou, né? A peruca, as roupas pretas, esse oclão, assim, enfim, ele se tornou essa figura, né? Que ele mesmo desenhou. E estamos chegando aqui ao final de mais uma participação vocal nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido um pouquinho ali, 1% sobre 0,1% sobre essa figura emblemática, diferentona, malucone macarrone, que foi Andy Warhol, que revolucionou a forma de fazer e de consumir arte e de pensar sobre arte até os dias de hoje, né? Ele é muito falado, ele é um cara muito enigmático, né? Assim, ainda tem coisas sobre ele que são incógnitas, né? Na verdade. Mas enfim, tá aí Andy Warhol,
Foi muito legal ver pessoalmente, né, os trabalhos dele, as coisas que ele fez, assim, tipo, ele fazia umas coisas muito grandes, né, muito megalomaníaco, eu achei, tipo, principalmente na fase da serigrafia dele, na fase que ele parte para a serialização das coisas, né, para fazer capa de álbum de artistas famosos, tipo Michael Jackson, tipo a própria Marilyn, o que não foi um álbum, né, mas a própria Aretha Franklin, enfim, quando ele vai para essa época dos artistas, o trabalho serigráfico dele fica muito grande, ele trabalhava com telas muito grandes. Mas, enfim, galera, é isto. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Se gostaram, já sabem, curte, comenta, compartilha. Não esquece de deixar o like, não esquece de compartilhar esse canal para mais pessoas que gostam de arte. Chegamos aos 1000 inscritos. Muito obrigada a todo mundo que chegou aqui. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Teremos vídeo especial de 1000 inscritos em breve. E é isso, galera. Até a próxima.